Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante para a sua vida e para a minha vida também, que é a palavra do Senhor. E vamos dar início na mensagem de hoje, lendo 2 versículos no capítulo 8 do livro do profeta Zacarias. No capítulo 8 do profeta Zacarias, o versículo 16 e 17, que diz assim a palavra do Senhor: Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Amém? Meus queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo Jesus, a palavra de Deus, ela sempre fala coisas que nós não guardamos em nosso coração. Aqui diz que Deus nos abençoe, que podemos neste dia, que Ele nos auxilie nas nossas decisões, que Ele seja sempre o primeiro a ocupar o lugar, a ocupar o trono do nosso coração. Que Ele nos dê espírito de revelação e de sabedoria, que Ele nos encha do seu Espírito Santo, que Ele gere em nós a sua vontade. Então, aqui neste versículo, esses 2 versículos, o profeta Zacarias profetizou aqueles povos que ele conviviam naquele tempo. Eis as coisas que deveis fazer. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade a cada um com o seu próximo. Meus amados irmãos, meus queridos amigos e amigas, você pode notar, os meus queridos irmãos podem notar que dificilmente você vai em um culto, em uma igreja, você vê ali o preletor, o pastor, ou qualquer um que tenha a oportunidade de ler um versículo que vai mencionar esse pequeno profeta, que ele já é quase o final do Velho Testamento. Eis
as coisas que deveis fazer, falai a verdade. Isso é o que o nosso Deus está atento a ouvir de nós, em nossos pensamentos, em nossos corações, que a nossa boca venha lançar ao nosso próximo somente a verdade. Porque a mentira, ela provém do inimigo, ela provém do diabo, porque diz que o diabo é pai da mentira. E a mentira sempre, ela pode ser mudada, mas a verdade não. A verdade não tem como nós mudarmos a verdade, porque se nós mudarmos a verdade, ela não é verdade, ela é mentira. Igual eu estava falando, é muito difícil nós vermos alguém em nossa igreja ou em qualquer outra, nos rádios, nas televisões. Você pode notar, você pode perceber que é muito difícil alguém, algum cristão, ler esses versículos, ler este livro, porque o profeta Zacarias, ele foi um homem de Deus, ele foi um homem que somente ele falava aquilo que Deus lhe colocava em seu coração, em sua mente, em sua boca. Ele não falava outras coisas, não que os outros profetas trocavam as palavras, jamais eles faziam isso. Aqueles homens que eram homens de Deus, escolhidos por Deus, eles não inventavam coisas nenhuma, nem que a eles fossem decretado pena de morte. Eles não mudavam aquilo que Deus colocava em sua boca, colocava em seu coração, em sua mente. Eles não trocavam estas palavras. E da mesma forma o profeta Zacarias disse: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o teu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Porque sempre temos algo a temer. Pensa bem se em nossa casa, em nossa família, que nós vivemos, nós não temos paz. Nós não executamos o juízo verdadeiro para que todos possam crer e ouvir o que você está dizendo aos seus. Mas nós devemos sempre executar juízos segundo a verdade em favor da paz. Porque se nós não executarmos juízo em nossa casa em favor da paz, nós vivemos uma família descontrolada, uma comunidade sem amor um pelo outro. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, eu não sou nenhum preletor, eu não sou, mas eu sempre leio a palavra de Deus e busco para que Deus possa colocar em meu coração aquilo que eu
preciso falar para você e que Deus muitas vezes Ele manda. Quando você quer falar algo para o seu próximo que seja verdade, isso é coisa de Deus. É Deus que está te organizando, Ele está te oferecendo, está te mandando você ir lá e falar a verdade para o seu amigo, a sua amiga, o seu irmão, a sua irmã, o seu filho, a sua filha, o seu pai ou a sua mãe. Isso é Deus que está te ordenando. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que executar juízo na vossa porta, segundo a verdade em favor da paz. Porque nós temos que sempre organizar a paz. Nós não devemos organizar discórdia. Nós não devemos organizar guerra entre famílias, entre irmãos e irmãs. Nós não devemos, mas nós devemos sempre organizar a paz para que nós possamos ser consolados uns com os outros nas horas mais difíceis de nossas vidas. Porque nenhum de vós pense mal em seu coração. Porque nenhum de vós pense mal em seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, assim diz o Senhor. Eu não tenho a pretensão de que vamos encontrar uma igreja perfeita aqui na face da terra. Uma igreja é uma comunidade de pessoas cheias. É uma comunidade de pessoas cheias de falhas, de pecado e desvio. E não pensa, meu amigo e minha amiga, e não pense mal, meu amigo e minha amiga, dessas pessoas. Infelizmente, ainda não é isso que encontro dentro de mim mesmo. Porque eu também sou falho, eu também sou pecador, eu também desvio algumas vezes, distanciando do Senhor. Mas o Senhor diz aqui, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Porque tudo aquilo que nós fizermos de errado, tudo aquilo que fizermos de errado, nós estamos aborrecendo o Senhor. O Senhor não fica satisfeito quando nós falamos mentira, quando nós não falamos a verdade para o nosso próximo, quando não executamos juízo em nossa porta, quando nós não construímos a verdade em favor da paz. Talvez vejam bem o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em nosso país, e não só no nosso país. Isso é onde há um ser humano, ali existe algo de errado. Porque lá no comecinho dos tempos,
Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no paraíso para que ele tomasse conta, para que ele administrasse as coisas que o Senhor o criara, o tinha formado. E Deus disse ao homem: tudo você pode tocar, você pode usufruir, mas você está vendo aquela árvore lá no centro do jardim? Nela você não tocará, porque no dia em que nela você tocar, certamente você morrerá. Meus amigos e minhas amigas, o homem foi tão hostil que veio o diabo, veio o inimigo, e ali ele acreditou mais no inimigo do que no Deus Todo-Poderoso que lhe entregou aquele paraíso em suas mãos. Meu querido amigo, irmão, irmã, vejam bem como é as coisas. Porque o pecado nos faz desviar das coisas de Deus. O pecado nos faz pensar mal das pessoas. Infelizmente, ainda não é isso que eu encontro em mim. E aqui, eu acabei de falar para vocês, eu não tenho a pretensão de que vamos encontrar uma igreja perfeita na terra, porque a igreja é uma comunidade de pessoas cheia de falhas, cheia de pecado e desvios, que estão tentando fazer o correto. Essa é a definição que deixa bem claro que não encontraremos um lugar perfeito. Mas a perfeição, ela vem do Senhor. A perfeição, ela vem do Criador. Porque nós olhamos todas as coisas que existem no mundo. É perfeito. Aqui não tem nada de erro. O único erro que tem aqui é nós que constraímos, é nós que lutamos em favor daquilo. Este é o erro. Mas Deus nunca permitiu que nós andássemos no erro. Ele sempre permitiu que nós andássemos livre de toda condenação. Mas nós, o homem, preferiu ser condenado do que ser livre. Vejam o que acontece hoje, quantas coisas que a gente fica até pensando, meu Deus, por que isso? Mas isso é o diabo, o inimigo. Quantos homens de Deus, quantas pessoas vivem falando, mostrando a realidade de viver na presença de Deus, mas as pessoas não querem. As pessoas saem, desviam e vai para outros lados, porque o inimigo vem e tira elas, e tira o conceito da mente delas, que Deus, porque o que fala, o que o diabo fala, porque Deus não quer que você seja igual a ele, poderoso, cheio de sabedoria. A primeira coisa que o inimigo vem falar em nossos corações é isso. E nós acreditamos e fazemos o que ele quer que façamos. Porém, nessa busca por fazer o que é correto,
Notei que ainda é preciso melhorar muito para ser a igreja de Deus. Quer eu seja, devo fazer minha parte na comunidade, amando verdadeiramente meu próximo e lembrando-me constantemente do texto como esse. Vejam bem como é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é sempre perfeita e ela fala sempre a verdade. Ela nunca te revela a mentira. Ela sempre faz aquilo que é um dever para todos nós cumprir. Porque Deus criou o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Porém, nesta busca por fazer o que é correto, não podemos nos esquecer daquilo que Deus nos ensina. Amém? E o que Deus nos ensina? Deus nos ensina somente a verdade, somente aquilo que é perfeito. Porque Deus ama a perfeição. Deus não ama o erro. Deus não ama a mentira. Deus só ama a verdade. E Deus ama todos aqueles que querem andar sempre cumprindo, fazendo a verdade. Porque nós, através de nós mesmos, nós não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Mas somente o Senhor Jesus Cristo, Ele veio e nos deu a paz e nos trouxe a possibilidade de ficar diante de Deus, de viver na presença de Deus. Porque Ele ali, Ele fez tudo o que precisava. E por isso, quando li esse texto hoje, notei que ainda preciso melhorar muito para ser a igreja de Deus, quer que eu seja. Para ser a igreja que Deus quer que eu seja. Devo fazer minha parte na comunidade, amando verdadeiramente meu próximo, lembrando-me constantemente desse texto, de texto como esse. Vejam como o profeta Zacarias, ele falava para aquele povo, ele queria o que aquele povo fazia, mas aquele povo era orelhudo, igual nós hoje. Hoje, quantos lugares tem, quantas portas abertas tem que alguém está ali falando que muito em breve o Senhor vai voltar, que muito em breve o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele não vai vir buscar o salão, mas Ele vai vir buscar você, que é a igreja, você que é a morada do Senhor. Ele vai vir buscar estas pessoas. Por isso, quando li esse texto hoje, notei que ainda preciso melhorar muito para ser a igreja que Deus quer
que eu seja. Amém? Meus amigos e minhas amigas, vejam bem o que a palavra de Deus quer ensinar a você, quer ensinar para mim, porque nós não somos perfeitos, e eu não sou perfeito, e não existe homem nenhum perfeito. Eu posso conhecer a Bíblia de capa a capa, mas eu não sou perfeito. Porque se o Senhor Jesus não viesse, não desse a sua vida para salvar a minha, eu não tinha esse direito de falar para você da palavra de Deus. Você não teria esse direito de entregar o seu coração. Para quem que você ia entregar o seu coração? Porque se o nosso coração já estava entregue para o diabo. Mas o Senhor Jesus veio e tomou uma responsabilidade sobre si. Porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E nós estávamos todos desorientados, sem rumo, sem nada. E além disso, vejo que um âmbito geral, a comunidade precisa parar de olhar para os erros dos outros. Começar a olhar para os seus próprios desvios. Eu poderia muito bem analisar esse texto e explicá-lo às pessoas à minha volta. Mas decidi analisar a minha própria vida. Talvez esta seja a primeira atitude que precisamos ter sempre que a palavra de Deus nos ensina algo. E refletir sobre como isso se explica na minha vida. Porque Ele nos dá a paz. Ele quer que nós vivemos em paz. Ele quer que nós sempre podemos perceber que a palavra de Deus é a plenitude em nossos corações. Veja os dois versículos que a palavra de Deus, que está escrita ali no livro do profeta Zacarias, no capítulo 8, no versículo 16 e 17, que diz assim: Eis que as coisas que deveis fazer. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Meu amigo e minha amiga, preste bem atenção nestas palavras. Busque para que você possa meditar nesses versículos. Busque para que você possa conhecer aquilo que Deus quer
que você seja, porque não encontraremos um lugar perfeito, porque não há pessoas perfeitas. Todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos erros. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido ou o que havia perdido. Porque nós estávamos perdidos. Nós nunca nós iríamos encontrar os caminhos da verdade se o Senhor Jesus não viesse e não mostrasse para nós o que nós devíamos de ser. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui diz assim: que Deus nos abençoe poderosamente nesse dia, que Ele nos auxilie as nossas decisões, que Ele seja sempre o primeiro a ocupar o trono do nosso coração, que Ele nos dê espírito de revelação e de sabedoria, que Ele nos dê espírito de revelação e de sabedoria, que Ele nos encha do seu Espírito Santo e que Ele gere em nós a sua vontade. Em nome de Jesus, e que Deus há de abençoar a sua rica e santa palavra, em nome de Jesus. Amém.